Olá, povo de Deus, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. São João Bosco, quarta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de segundo livro de Samuel 24, versículo 2 e de 9 a 17, Marcos 6, de 1 a 6. Naqueles dias disse o rei Davi a Joabe e ao chefe do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabé, e faz o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou com grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair na mão dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabé. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna e o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa, mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. O episódio de hoje evidencia que uma decisão errada de um governante pode resultar na desgraça do povo. Interessante associar o recenseamento ao pecado. Contar com quantas pessoas eu posso enfrentar as situações adversas equivale a colocar a confiança mais nos homens que em Deus. É esse o motivo do arrependimento de Davi. Seu pecado, porém, não passou impune. O povo irá sofrer as consequências do pecado do seu governante. Deus ainda lhe dá a chance de escolher qual castigo prefere: 3 anos de fome, 3 meses de derrota nas guerras ou 3 dias de pestes. Davi entende que é melhor receber o castigo direto das mãos de Deus que sofrer nas mãos dos inimigos, pois a misericórdia de Deus é segura. De fato, em pleno curso do castigo por meio da peste que provocou a morte de 70.000 homens, Deus se volta atrás e poupa Jerusalém do extermínio. O processo é marcado pela dialética entre pecado, castigo, arrependimento e perdão. Sobretudo, fica evidente a relação entre os erros humanos e a misericórdia divina. Davi acaba por pedir que o castigo venha sobre ele próprio e sua família e não sobre o seu povo. Esse é um gancho para novas histórias que o povo contará sobre as vicissitudes pelas quais passará o rei Davi e aqueles que o cercam mais de próximo. Marcos 6, de 1 a 6, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga.
Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. É bastante forte a apresentação que Marcos faz de Jesus como um homem do povo, um judeu periférico, filho de família operária e inserida no cotidiano de uma região pobre, que padecia de imenso preconceito, sobretudo do centro do poder. Esse homem assim apresentado será vítima de sua origem, confirmando que um profeta não é bem aceito em sua própria terra. Jesus, como era do costume judaico, vai à sinagoga num dia de sábado. Aí se destaca como mestre, ensinando e provocando a admiração de muitos que o ouviam. Suas palavras cheias de sabedoria traziam à mente do povo a fama de Jesus, que já era espalhada também aí na sua terra. Muitos já tinham ouvido falar dos milagres que Jesus tinha realizado. Mas nem sua sabedoria e seus milagres foram suficientes para convencer seus conterrâneos. Não o aceitaram e se escandalizaram porque o conheciam como um judeu periférico, trabalhador e filho de família bem conhecida da região. Para seus conterrâneos, tudo parecia estar em contradição com o conhecimento que tinham dele e da sua família. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Porém, isso não impediu Jesus de percorrer os povoados das redondezas ensinando. Esse relato de Marcos faz emergir também o efeito do preconceito que a região da Galileia e, em particular, Nazaré, sofriam. O próprio povo já tinha internalizado esse preconceito e não podia admitir que um deles se destacasse como liderança portadora de tantos carismas. É o que acontece com o povo pobre de hoje, que muitas vezes se sente como quem incapaz de grandes realizações e de governo da própria vida. É histórico dizer que o povo não tem condições disso ou daquilo. Nesse contexto, o povo entrega o governo de suas vidas nas mãos de gente esperta e perversa. É preciso não se envergonhar dos seus, de onde se vive, dos seus amigos e de sua família. Somente um povo empoderado poderá reverter a história e não mais rejeitar os seus como fizeram com Jesus e seus conterrâneos. João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, que celebramos hoje, foi um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade São Francisco de Sales, os salesianos, e proclamado santo em 1934. Aclamado por João Paulo II como pai e mestre da juventude, é o padroeiro da capital federal do Brasil, Brasília. Um beijo no seu coração.